noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja agora sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que nós possamos aproveitar agora esse momento que nós temos marcado, às 18 horas com o Senhor, um momento onde nós estamos priorizando, o nosso estudo da palavra, como nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, todos os dias nesse mesmo horário, nós estamos, aqui juntos. Nós já estamos no capítulo 9 de Lucas, olha que maravilha, devagar, todos os dias, 8 minutinhos, de propósito, mas nós já vamos caminhando, e aprendendo muito, muito com o Senhor Jesus. Hoje o nosso texto será capítulo 9, versículo 10 a 17, a primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. O Senhor Jesus, ele trabalhava, ele fazia o ministério, ele levava a palavra do Pai, ele fazia as curas, ele fazia os milagres. E de vez em quando, o Senhor, como que para nos ensinar, ele se retirava para um lugar mais deserto, para um lugar onde ele pudesse entrar em contato com o Pai e orar, e glorificar, e falar com o Pai. Mas interessante que ele ia para esses lugares e ele levava consigo os discípulos, Nós entendemos que Jesus, ele queria sair também um pouco, do território de Herodes, que vivia procurando problemas, procurando matá-lo, procurando discussões e tudo mais, Herodes ali se manifestava como um opositor mesmo, contra a vida do Senhor Jesus. Versículo 11, as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus nunca deixou de acolher ninguém. Jesus nunca deixou de falar do amor do Pai para ninguém. Que exemplo nós recebemos do Senhor Jesus. Muitas vezes cansado, sem se alimentar, sem dormir, ele se retirava para descansar e não conseguia, porque as multidões o seguiam, e ele acolhia as multidões, ele falava com elas a respeito do reino de Deus, do reino do seu Pai. E ele também tinha muito amor e misericórdia por eles. Ele trazia sobre a vida deles cura, libertação, ele socorria. Versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Os discípulos, preocupados, era uma grande multidão que estava ali com o Senhor. E como diz o texto, o dia já estava declinando, o dia já estava terminando. E os discípulos preocupados falaram: como que nós vamos alimentar essa multidão? Despede a multidão para que eles possam ir e procurar alimento, nas hospedarias, aonde eles encontrarem. O milagre dos pães aqui vai ser o clímax da missão, do Senhor Jesus na Galileia. Foi assim o auge, dos milagres, o auge da presença e do poder do Senhor. E os judeus iriam lembrando, do maná no deserto. A Bíblia, ela vai se completando, ela vai fazendo lembrar, olhar para trás, e ela vai completando. Quando o povo de Deus estava no deserto, como escravo ali, saindo do Egito, para a libertação deles, eles foram assim, cuidados de uma maneira diária, porque Deus fazia cair do céu o maná sobre a vida deles. Versículo 13. Jesus, porém, lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Aí responderam os discípulos: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Os discípulos não entenderam. Eles falaram: não, mas nós não temos. Se tiver, são 5 pães e 2 peixes.
Como que nós vamos alimentar? Nós podemos sair ao encontro de alimento. Porque estavam ali cerca de, sabe quantas pessoas? 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. É provável que tinham também mulheres, crianças, e o Senhor Jesus nos ensinando a como nos organizar. Ele disse o seguinte, ensina para eles, falam para eles então, fazerem pequenos grupos de 50 pessoas. Olha que estratégia, né, que o Senhor Jesus nos ensina. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre os povos. Aqui o Senhor deixa muito claro para nós, né, a dependência dele, né, do Pai. Ele queria que o Senhor abençoasse aqueles pães e aqueles 2 peixes. A palavra de Deus deixa muito claro que ele ergueu os olhos para o céu, né? E ele os abençoou. E ele partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem. O Senhor nos ensina que todas as vezes que nós precisarmos de um milagre, nós devemos olhar para o céu. Nós devemos colocar os nossos olhos no nosso Deus. Nós devemos pedir a bênção do Senhor, porque Ele abençoou, mas nós pedimos a bênção, né? E nós aí podemos esperar pelo nosso milagre. O milagre chegou, o milagre aconteceu, porque o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de poder, é Deus que atende a nossa oração. E o versículo 17, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Esses 12 cestos que sobraram é para nós, é uma indicação, né? É para nós olharmos e vermos como o Senhor sustenta, né, no cotidiano, sustenta-nos no dia a dia, como o Senhor Deus sustenta e nos dá fartura. Porque a presença do Senhor na nossa vida já é uma fartura espiritual, já é fé em tamanho grande. Quando nós caminhamos com o Senhor, nós desenvolvemos a nossa fé. Quando nós lemos a palavra, como nós acabamos de fazer agora, nós temos uma fé aumentada, uma fé alicerçada, né, na palavra, no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Essa palavra é maravilhosa e ela traz uma grande revelação para a nossa vida, que não existe problemas que o Senhor não possa resolver, que não existe dificuldades na nossa vida que Ele não possa prover. Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que aceita a nossa oração, o nosso pedido de favor, o nosso pedido de milagre mesmo na nossa vida. Ele ouve e Ele tem prazer em nos ajudar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Senhor, não temos nem palavras, nem como Te agradecer, Senhor, por uma palavra tão edificante, por uma palavra tão reveladora, onde nós podemos alicerçar a nossa fé, onde nós podemos descansar no Deus que pode prover para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso futuro. Isso tira de nós, Senhor, toda ansiedade, isso nos coloca num lugar de espectador. Nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, a nossa vida está assim. Nós só temos, Pai, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Como que nós vamos fazer? E o Senhor é Deus que dá estratégias, que dá direção, que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra o trabalho a fazer, que nos mostra, Senhor, como agir nessas situações difíceis, nessas situações de escassez. Muitas vezes, Senhor, nós estamos com escassez de amor, de paciência, mas o Senhor entra, Senhor, na nossa vida e aumenta e nos ensina como respeitar o nosso próximo, como amar aqueles que estão do nosso lado, como o Senhor nos ensinou.
Pai, muito obrigado por esta palavra, por mais este encontro aqui. Fica, Senhor, conosco, fica com todos que estão ouvindo esta mensagem. Põe a tua boa mão de amor, de poder sobre as nossas vidas. Passa, Senhor, o teu sangue sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Nos livra, Senhor, de todo mal. É o que nós pedimos e já agradecemos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.